Nosso encontro aqui, como já havíamos comentado em outro momento, vai ser dividido em 5 momentos, tá bom? É, Dividindo quem é o Elias, sua pesquisa, sua trajetória, as questões em torno do ensino de história, em específico o ensino de história medieval, e um pouquinho sobre a história pública, né, e o seu produto que seria o Gabinete da História, né, que é seu principal meio aí, eu acredito, de divulgação da história e também um pouco do seu trabalho e dos seus interesses. Para começar, é, se você puder me falar um pouquinho quem é o Elias, é, esteja à vontade. Tá ok, Matheus. Bom, também, em primeiro lugar, agradecer aí o convite, né, a confiança por participar dessa atividade. É, no caso, a minha trajetória era uma trajetória que era um pouco, vamos dizer assim, heterodoxa, comparada com algumas pessoas, por conta de instâncias bastante pontuais. Bom, eu ingressei na universidade, eu fui o primeiro a ingressar na universidade pública da minha família. Eu sou o único pesquisador em história que tenho primos já que foram para a área da saúde, do direito, eh, educação física, enfim, mas no caso das ciências humanas, num sentido mais estrito, eu sou o único, né? Minha família não foi uma família assim de origem elitista ou coisa parecida, ao contrário, né? Então eu tive assim contatos com que é o mundo da história, do conhecimento histórico, etc., de maneiras assim mais, seja pela escola, seja apesar de meus pais e avós eles não terem ido para a universidade, eles gostavam de certa forma de ler, tinham livros em casa, e isso acabou também me incentivando de certa maneira a ir para o mundo da leitura, né? Que assim, eu sou um imigrante digital. Né? Então eu quando nasci o mundo era analógico ainda, né? E o livro era a principal forma de acesso à comunicação, de conhecimento, etc. E eu lembro que, assim, por gostar muito de leitura, etc., ler bastante, meu pai fez o cartão da Biblioteca Municipal, que a gente morava no Ipiranga, em São Paulo, né, São Paulo capital, e para que eu pudesse pegar livro emprestado. Porque, assim, precisava ter uma idade mínima, se eu não estou enganado, era 14 ou 15 anos na época, e acho que eu Uhum. comecei isso com os meus, lá, 10, 11 anos de idade. Então, eu pegava os livros lá emprestados da biblioteca no nome do meu pai. Depois, mais tarde, eu fui ter a minha própria carteirinha e poder pegar os livros e tudo mais. E nisso também, tanto minha mãe, meu pai, avós, tal, às vezes a gente ia fazer passeios, que a gente morava ali no Ipiranga, tal, então, enfim, o museu era muito perto de casa, a gente ia com frequência lá, seja Uhum. para brincar no jardim, seja para visitar. Né? Então a história ela acabou meio que rondando assim, mas não foi o meu interesse primeiro. Eu achava que eu ia ser cientista, né? E assim pensava em cientista, mas cientista naquela visão mais a lá exatas, né? Que eu até que eu tive microscópio, encetário, eu laboratório químico, essas coisas. Eu gostava, ainda gosto, leio bastante sobre biologia, mas num primeiro momento eu achava que meu caminho era medicina. Então, quando eu estava ali terminando o ensino médio, eu comecei eu prestei vestibular, né, na época, só podia prestar universidade pública, e por 2 anos consecutivos, né, das 3 estaduais paulistas, eu prestei o vestibular de medicina, FUVEST eu não foi para a segunda fase, e a Unicamp e a Unesp eu fui para as segundas fases, mas quando saiu os resultados, já fiquei na lista de espera muito aquém daquilo que seria possível para classificação. Né? Aí, no que seria, depois de né, 2 anos fazendo vestibular e tal, eu falei, não, deixa eu ver, o que eu poderia fazer de alternativa, né? E assim, eu tinha muito boas notas em história, geografia, né? Eu cheguei a pegar aquele resquício de estudos sociais ainda, que depois voltou a se desmembrar em história, geografia e tal, e eu gostava bastante, lia bastante sobre isso, e tinha coisas que, por exemplo, na casa dos meus avós, quando a gente passava as férias em Santos, a gente tinham lá uns livros, tinha uma coleção infanto-juvenil, que acho que foi dos meus tios, e tinha várias adaptações de obras de clássicos da literatura, como, por exemplo, o famoso Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, acho que foi o meu primeiro grande contato, assim, Bom. com a história medieval. E meu pai tinha o hábito de ler o jornal, né? E naquela altura, assinar o jornal, e naquela altura
a gente tinha lá acho que era o estado de São Paulo na época, e saía o Príncipe Valente em tirinhas, reeditado em português. Né? Então foi um outro contato que eu tive também com essa parte de história medieval. Então era uma circunstância assim de aquela coisa, né? O meu pai lendo, né, de um lado as outras notícias ali, eu lendo os quadrinhos ali a colar e depois assim e o intercâmbio, né, crescendo aí a partir dessa perspectiva. Bom, aí quando eu fui para pensar o que, que eu vou fazer, eu pensei, bom, história, eu tinha bons professores, eu me interessava bastante, tinha boas notas, eu resolvi prestar história na FUVEST e mantive medicina na Unicamp e na Unesp. Aí o resultado foi que na Unicamp e na Unesp eu consegui uma melhor colocação, mas na lista de espera ainda e sem chance de ser aprovado, e para a FUVEST eu fui para a segunda fase pela primeira vez, Hum. enfrentei a segunda fase da FUVEST, e, enfim, consegui a aprovação em história. E muita gente ficava assim, pô, mas você vai fazer história agora, tal, não sei o quê, medicina, tal. Eu falei, bom, eu vou fazer história, etc. E me parece que assim é o que é mais interessante, né? Porque existia muito daquela, né, aquela coisa assim, o que é a projeção que alguém que é médico, que é advogado, engenheiro, arquiteto tem, etc., do que alguém que faz história, ainda mais de uma família de condição humilde, né? E aí, começando a fazer as disciplinas, começando a ter contato com os professores, com o universo, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, eu fui percebendo e falei, nossa, eu demorei para me perceber historiador, né? Que, na verdade, talvez eu tinha uma curiosidade, que é característica de quem se interessa por ciência, mas o meu interesse estaria mais para ciências humanas do que para ciências da natureza, vamos dizer assim, né? Biologia, química, física, etc. Né? Então, meu caminho por história foi aí. E nesse último ano que eu fiz o vestibular, eu fiz. Meu pai, na época, trabalhava com entrega de cargas e tal, e ele tinha ido fazer uma entrega na cidade universitária, no Grêmio Politécnico, que era de uma leva de apostilas lá, para o cursinho que o Grêmio Politécnico tinha. E aí ele voltou para casa, tá, não sei o quê, e trouxe um panfleto. E lá falou: olha, filho, isso aqui é interessante, tá, não sei o quê, etc. Bom, e aí eu me inscrevi, porque naquela época assim, eram poucas vagas, tinha muita procura, você tinha que fazer uma prova, tinha nota de corte, entrevista, uma documentação social, não sei o que para entregar. E aí eu fiz o cursinho da Poli, né? Passei para o curso de História, e já no primeiro ano eu comecei a trabalhar como plantonista no cursinho da Poli, que foi, vamos dizer assim, onde eu comecei a minha carreira como docente em história, né? Primeiramente plantonista, aí você vai pegando umas aulas aqui, substituindo aqui e acolá, e depois eu fui contratado já em 2001, né? Então eu entrei em 98, né? Foi vestibular para 98, e aí já em 2001 eu fui contratado como, como plantonista, e comecei, então estava nesse paralelo entre estar fazendo a graduação, cursando a graduação, e fazendo o trabalho como plantonista e depois como professor. Né? Isso muda muitos horizontes da gente, né? Por Sim. conta de que, enfim, há aquela grande discussão sobre a nossa formação, né? Se nós nos formamos pesquisadores ou somos pesquisadores e professores simultaneamente, etc. Como que a coisa se dá? Eu percebo que é entrelaçado. Porque quando você senta para montar uma aula, quer queira, quer não, você tem ali um objeto, você tem ali um recorte temporal, você tem ali um conjunto de fontes que você vai poder trabalhar de modo mais ou menos aprofundado, tem ali um dado tempo que você precisa dar conta, etc. Tem as leituras que vai fazer. Então, quer dizer, a gente tem todos os instrumentais para desenvolver ali uma pesquisa e o resultado dela vai ser a aula. É claro que a aula tem a outra parte, tem o estudante, né? Tem as dúvidas que aparecem, as discussões, dependendo de onde você está trabalhando. No meu caso, o contato foi assim com o curso preparatório. Acabei trabalhando também em algumas outras coisas, aparecendo essa situação de substituir alguns colegas em escola, porque ficou doente, não sei o que, etc. Então, comecei a ter algum contato com escola também, assim. E então a minha carreira acadêmica ela meio que se amarra à minha atividade profissional já desde o princípio.
né? Não foi no esperado o término, etc. E isso eu não tinha nem começado a licenciatura ainda, né? Porque eu entrei no bacharelado e aí eu cursei o bacharelado de 98 a 2003 e eu me recordo que já no ano 2000 eu comecei a fazer as matérias da licenciatura. Então, quando eu terminei o bacharelado em 2003, 2004, eu concluí a licenciatura, né? Então, eu tenho os dois diplomas. E na altura, hoje, né, no caso da Universidade de São Paulo, é o próprio Departamento de História que fornece as disciplinas para quem deseja se licenciar. Na altura que eu fiz, elas eram cursadas lá na Faculdade de Educação, né? Então, aí tinha um núcleo que era comum, assim, né, de uma introdução aos estudos de educação, a parte de didática, de psicologia, tinha a parte de política e organização escolar, que isso era comum. E aí, o que eu faria mais de perto, né, era as matérias de disciplinas de metodologia, 1 e 2, que aí, no caso, eu me inscreveria com os professores que eram da formação de História, né? E foi o que eu acabei fazendo. Só que nesse ínterim eu já estava, enfim, no cursinho, lecionando, e é aquela coisa, as atividades de cursinho, tem as aulas tal. E já naquele ínterim, eu tive o interesse de, assim, eu percebi uma coisa, tinha muita gente que ia prestar o vestibular para carreira da ECA, né, para a parte de artes visuais, e tinha uma prova específica além das duas fases tradicionais do vestibular. E nem todo mundo tinha, às vezes, contato e fala, putz, como é que faz, como é que não faz, com a história da arte e tal, não sei o que, etc. Então, enquanto plantonista, eu montei um grupo de estudos para organizar, assim, enfim, o que seria interessante, tal, de começar a preparar um curso de História da Arte ali, né? Então, esse também um primeiro contato com essa questão da História da Arte e preparar o pessoal para a prova, né? Que é uma prova dissertativa, né? Ainda tem a parte Uhum. técnica e a teórica. A parte teórica é uma dissertação. Normalmente dão um trecho ali de um autor ou de um tema e a pessoa faz uma redação ali de 30, 40 linhas tal, a respeito daquilo, né? Às vezes pode ter texto e imagem, ter duas imagens, alguma coisa assim. Mas requer um repertório que não necessariamente os cursos de educação artística que a gente tem na formação, no ensino fundamental e médio, dão conta, né? Então, aí eu fui atrás de começar a ver autores, ver bibliografia. Bom, e naquela época, né, assim, a gente tinha é, eu tinha um projetor de slide, que era o slide mesmo, o slide fotográfico, tal, colocar na maquininha e projetar, ou Aham. o seu, como é que fala, é, digamos assim, um modo mais avançado, que era a transparência no retroprojetor, né? Então, quer dizer, você levava o livro lá na copiadora, né? A copiadora fazia uma transparência colorida para você poder projetar e, e fazer isso. E depois, né? Aí aquela coisa, porque assim, aí nessa altura, final dos anos 90, começo dos anos 2000, já existia o aparelho chamado Data Show, ligado ao computador, etc. Mas era uma fortuna, era Claro. em todo lugar. Eram os lugares mais sofisticados que tinham, e até o cursinho adquiriu o seu. Depois, primeiro foi ter um, aí foi comprar dois, É. né? Aí depois, mais tarde, se popularizou. Mas a gente, sim, nessa época, fazíamos meio que no braço, né? Então, levar o projetor de slides, levar as transparências, não sei o quê, e trazer esse aporte de colocar as pessoas para ter contato com o universo da arte. E aí, junto disso, dessa parte teórica, eu comecei a desenvolver um conjunto de visitas aos museus da cidade de São Paulo. Então, o próprio Museu do Ipiranga, né, o MASP, que tem um gigantesco acervo de arte, né, europeia, tal, que é super importante, a Pinacoteca do Estado, e fazer também a visita ao Centro Histórico de São Paulo, né, que tem ali um patrimônio artístico cultural bastante diverso, bastante rico. Então, meio que a minha formação na graduação, mais a minha atividade enquanto docente nesse processo todo, e foi me colocando mais ou menos nessa direção. E isso fez com que a minha iniciação científica, bom, na altura, eu tive, por exemplo, professor de História Medieval, eu tive aula com a professora Teresa Aline Pereira de Queiroz.
que hoje ela já está aposentada, tal, ela não está mais funcionando no departamento. E na altura ela era, bom, a que mais se dedicava a essa parte de história da arte. As aulas dela, para mim, foram prioritárias, assim, para me apontar nessa direção. Ela trabalhava bastante com essa parte da iconografia, arte, e usava também todos os recursos que podia, tal, dentro dessa parte de projeção. E eu falei, bom, só que ela não era professora, na altura, ela não era professora hum, de dedicação exclusiva. Então, ela não tinha orientandos, nem de iniciação, etc. Aí eu, né, fui deixando meio que a questão da iniciação científica um pouco mais para frente. Aí entrou um professor, não, por conta de um concurso, uma vaga que abriu, que foi o professor Flávio de Campos, e ele logo organizou um grupo de estudos, né, vinculado ao programa do PET, que naquela altura, no final dos anos 90, ele estava meio que engatinhando praticamente, né, mas assim, já tinha, né, um certo impacto, e ele quis trabalhar com uma temática que, assim, ele pegava ali meio que um final da Idade Média, o começo da Idade Moderna, que era a gente montar um catálogo das obras do Hieronymus Bosch. Então, não só eu, mas um grupo, né, de mais, acho que 4 ou 5 colegas, que a gente se dedicou a isso. Chegamos até a colocar. Bom, hoje eu acho que esse site nem existe mais, né? Não, nem tava, foi há 20 anos atrás, né? Então eu nem sei se ele existe. Mas isso ficou um tempo na internet e tal, e a gente participou de um primeiro encontro da ABREM, que é a Associação Uhum. Brasileira de Estudos Medievais, lá em Salvador. Isso foi em 2003, né? Foi sediado pela UFBA, pela Federal da Bahia, e nós apresentamos cada qual um artigo lá relacionado àquilo que estava estudando. E eu, dentro das coisas que tinham possíveis, né? Dentro das pinturas do Bosch, eu acabei trabalhando com as representações da Virgem Maria em 2 quadros. Eu fiz um estudo comparativo de 2 natividades que ele pintou, né? E aí eu estava pensando alguma coisa nisso, com pintura, com iconografia, algo nessa direção, né? Então, a participação nesse projeto com o professor Flávio de Campos foi meio que abrir o caminho. Bom, Entendi. nesse ínterim, eu falei assim, nossa, Idade Média tem muita coisa e tal, aí eu juntei também uma grana, né? Juntei um pouco de dinheiro e fui fazer uma viagem pela Europa para assim, falar, putz, que eu poderia estudar, né? Então, conhecer pela primeira vez, né? Então, eu nunca tinha, assim, viajado para a Europa tal, e eu tinha condições reais, daquela altura também, a situação econômica estava ainda mais ou menos estável, né? Não era mais, foi no ano 2000, então, quer dizer, já não era mais aquele contexto dólar, do real, para um dólar, né? Mas, enfim, ainda era bem mais razoável, e eu visitei Portugal, Espanha e França, né? E nisso, dentro dos lugares que eu visitei, eu visitei aqui na França, além de Paris, Chartres, que era uma cidade que tinha uma grande catedral, com um grande conjunto de vitrais, e ninguém praticamente estudava vitrais ou Uhum. imagens de vitrais no Brasil naquele contexto, né? Então era um campo assim super aberto. Aqui na Europa, claro que era bem diferente, né? Assim, Claro. e tem um núcleo de pesquisa, né, que chama-se Corpus Vitrearum, que hoje junta pesquisadores da Europa inteira, mas também da América Latina, dos Estados Unidos, Canadá, da África, da Ásia, Oceania, etc., que hoje você tem estudos mais difusos, né? Mas do Brasil, naquela altura, não tinha quase nada. E assim, quando eu visitei a Catedral de Chá, porque assim, uma coisa é você ver, por melhor que seja o slide, por melhor que seja a transparência, né? Então, aí eu tive lá foi numa manhã mais ou menos nessa época, né, de julho, fiz essa viagem entre metade de junho e metade de julho, né, do ano 2000, manhã de verão, né, a catedral lá aberta, tal, não sei o que, eu vi, falei, gente, é isso que eu vou estudar, né, olhando aquele efeito colorido, toda aquela situação, eu falei, nossa, aí as leituras, né, começaram a fazer sentido, né, no que diz respeito à questão da estética, da luz, da beleza e tal. Bom, então aí eu montei. Então, dessa minha iniciação científica de devoção mariana, de representações marianas na obra do Bosch, eu fui para representações marianas nos vitrais da Catedral de Chartres. E eu me inscrevi em 2004, né, no processo seletivo para o mestrado, na USP, com a orientação do professor Fábio de Campos, né, pleiteei, ingressei, comecei a cursar,
E só que é o seguinte, né? Aí vem aquela a realidade, né? Tanto a nossa graduação da escola, na universidade pública no Brasil, quanto a pós-graduação em Minas Gerais, ela prevê que você tem uma dedicação exclusiva. Com E certeza. quando você é de condição humilde, né, isso é bastante desafiador. Então, eu fui fazendo as disciplinas, fui fazendo aqui e acolá, etc. Mas, assim, meu tempo estava muito exprimido. E, naquela época, existia uma coisa que hoje, né, foi flexibilizado. Ou, para você ter bolsa, era dedicação exclusiva e nenhum vínculo empregatício. E eu era CLT, né? Então, eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu morava numa república, eu partilhava despesas, etc. Já tinha ali alguma responsabilidade financeira e não tinha quem me bancasse, enfim, não tinha como pleitear a bolsa. Né? Então eu fui fazendo dentro daquilo que foi possível. E eu cheguei assim, fiz tal, não sei o quê, cheguei a qualificar, mas não consegui concluir esse mestrado. O prazo final era 2007, eu não concluí. Por uma série de circunstâncias pessoais, particulares de família, escolhas também do trabalho e tudo mais, que acabaram acontecendo, e, enfim, acabei não terminando. Porém, continuei a lecionar, continuei com as minhas atividades e também não perdi o contato direto com simpósios, congressos, tal. Então, tentava participando de alguma coisa, tentava pelo menos apresentar um texto em algum encontro, tal, não sei o quê. Então, fui mantendo isso. Aí, em 2000, então, esse meu término ali teria sido 2007, eu não terminei e tal. Então, só em 2015 que eu vim a prestar o processo seletivo para o mestrado na Unicamp, porque é o seguinte, na USP, o guarda-chuva lá são dois, história social e história econômica. E aí você tem professores que têm vertentes variadas dentro desses dois guarda-chuvas. E a Unicamp ela tinha uma linha de pesquisa desde o início do ano 2000 em história da arte. Uhum. Aí eu transformei meu projeto, que era um projeto de história social, em um projeto de história da arte. Continuei a trabalhar a questão das representações iconográficas da Virgem Maria nos vitrais da Catedral de Chartres. Fiz o processo, né? Então lá você submete o projeto, depois tem a prova teórico-metodológica, a parte de a entrevista e, por fim, a prova de línguas que na altura não era eliminatória, ou você podia apresentar, se você tivesse alguma já proficiência, um certificado dentro do prazo ali que eles queriam com a nota que eles exigiam, você podia apresentar, foi o que eu acabei fazendo, né? Eu tinha feito um curso, né, para aprimoramento de francês, porque assim, eu fui aprender francês no começo do curso da faculdade, começar a aprender, né? Um professor que era um grupo de professores que já estava assim, meio que num processo de ou aposentadoria ou já aposentados dentro lá das cadeiras de letras, eles criaram uma espécie de cursos de extensão das várias línguas. Eu peguei um lá que era com o professor Bruno Baceto, que foi um dos maiores nomes ali da pesquisa, né, de filologia, né, das línguas românicas tal, e ele estava dando curso de francês, e no caso ele usou de material didático o Pequeno Príncipe, em Ah, francês. Então e aí ele ia lendo conosco, ele fazendo uma leitura acompanhada. E aí ele desmontava as frases, mostrava a estrutura, apresentava características da gramática, ia dando todo o instrumental, assim, mostrando para nós, olha, tem isso, tem aquilo, isso aqui, e foi assim. E depois eu tive que fazer outras atividades para ganhar a proficiência no francês, porque, enfim, bom, meu objeto de estudo estava ligado a isso e eu precisava disso, né? E mesmo quando você vai, assim, eu pude ainda. Depois eu viajei, além dessa viagem de 2000, depois ainda voltei para cá, para a Europa, de 2002 para 2003, depois ainda voltei em 2005, 2006. Então eu estava indo e vindo nessa. Quando eu podia, pegava as minhas férias, né? Que no cursinho tem essa vantagem, né? Acaba tudo ali em dezembro, você vai voltar lá em março, então tinha 2 meses. Então eu juntava a grana e meus amigos, enfim, tiveram outros interesses, sei lá, teve gente que comprou carro, teve gente que foi comprar casa, não sei o que, etc. Eu, naquela altura, eu ainda estava querendo focar na minha formação, tal, então eu juntava o dinheiro e ia.
ia viajar, né? Vinha para cá, tal, e ter o contato ajuda a gente a aprender o idioma? Sim, mas se você não tem uma base antes, não. Né? Então, isso, né, eu acabei, né, fui moldando, né, esse processo. E aí, só que dessa vez, nesse segundo momento na Unicamp, com o mestrado eu fiz completamente diferente. Eu já peguei no primeiro ano, fiz todas as disciplinas para poder fazer a qualificação na exata metade do prazo e ter o tempo restante tal para terminar a pesquisa a contento, digamos assim. Né? E deu certo. Foi uma coisa que ajudou muito, né? E a recepção na qualificação foi boa, e depois não, a finalização da pesquisa, a defesa. Bom, aí eu terminei o mestrado, eu continuava lecionando ainda no cursinho. Nesse ínterim, eu tinha o mestrado, eu fiz com bolsa do CNPq. Foi a primeira vez que eu fui bolsista. A bolsa, ela estava meio que vinculada à vaga, só que assim, eles tinham aumentado o número de vagas, as bolsas não tinham acompanhado. Então, o primeiro ano eu não tive bolsa. Os 2 últimos anos do mestrado, 2016 eu não tive, mas 2017 e 2018, até 2019, né, março de 2019, que foi quando terminou o meu prazo, eu tive bolsa do CNPq. E mas eu pude fazer isso trabalhando, por quê? Porque tinha lá uma cláusula, bom, você tem um limite, então eu reduzi as minhas aulas também. Então eu tive que fazer toda uma preparação para que o tempo coubesse na logística de sustentar trabalho, lecionando e pesquisa ao mesmo tempo. Né? Bom, concluído o mestrado, eu tinha interesse em fazer doutorado. Então, isso a gente está falando já em 2019. Eu não sabia direito o que fazer, tinha algumas ideias, tal. Pensava em aprofundar alguma coisa daquilo que eu já tinha estudado. Não, eu não queria mudar de período, objeto de estudo especificamente, mas, enfim, eu tinha que pensar alguma coisa, produzir um projeto, né? E isso não se faz do dia para a noite, né? Então, isso estava em 2019 e 2020 tem a questão da pandemia, né, que aí criou todo um, né, processo muito complexo em todos os níveis, né? Então, continuei trabalhando ali e tal, e nesse ínterim eu comecei a ver possibilidades. Na Unicamp teve uma mudança significativa, que assim, dentro das linhas de pesquisa, que assim, História da Arte é uma linha de pesquisa, mas tem as subdivisões, né? E, num primeiro momento, quando eu fiz o mestrado, eu estava na linha de tradições, de estudos clássicos, etc. Aí, nesse ínterim de 2019 a 20, houve uma reorganização, tal. Pensei em mandar meu projeto para lá. Uhum. O professor Luiz César Marques foi o fundador, né, da linha de pesquisa em História da Arte. Foi minha banca, minha qualificação no mestrado. E só que ele se aposentou nisso. Né? Então, Caraca. assim, teria que buscar um outro professor, tal. Minha então orientadora, que foi a professora Patrícia Menezes, da Ucanali, ela estava ali também no processo de talvez buscar um outro objeto de estudo. Ela tinha trabalhado com o Renascimento e tal, enfim. Mas mesmo assim eu submeti o meu projeto de pesquisa e acabou não passando na seleção. Eu falei, bom, então vamos pensar em possibilidades. Na USP, né, eu já conhecia os professores de lá, já tinha mais professores de medieval, né, inclusive alguns que são, né, colegas, tal, que participei de eventos, de atividades, né, a destacar o latim, que é um laboratório dedicado ao estudo, né, da parte de arte, de cultura, e com espaço, inclusive, não só para as artes plásticas, mas parte de música também, enfim, todo o segmento que a arte abrange seria uma boa opção, e comecei a dar uma olhada nas questões de quais outras, né, fora de São Paulo, olhar alguns projetos, ver como é. E assim, só que nesse ínter, outro problema, chama-se o governo Bolsonaro, É. que solapou as bolsas, cortou as verbas e transformou assim a pesquisa num cenário muito, muito complexo. Né? Então, eu cheguei, inclusive, a tentar o último edital, né, que ocorreu do CNPq naquela altura, que era ali final de 2020,
Mas, enfim, né, o meu projeto foi elogiado, aquela coisa, vários elogios aí, vírgula, mas Mas não não se teve. encontrava no que era a prioridade, tá. Falei, bom, fui alargando assim os horizontes, e nisso eu já tinha, bom, eu já tinha contato com pessoas aqui da França, por conta da minha experiência lá no começo, né, dos anos 2000, numa primeira tentativa do mestrado, preservei esses contatos nas vindas que fiz para cá, no interstício aí entre o segundo momento do mestrado na Unicamp, e conversei com uma professora, que é a professora Nicole Berriou, e e eu falei assim, algumas coisas que eu estava pensando em estudar sobre os vitrais e tal, e eu queria uma sugestão dela, quem que seria interessante eu escrever para mandar um projeto e tal. E aí ela me deu uma lista de algumas pessoas, eu mandei fiz um e-mail, né, padrão, tal, não sei o quê, Padrão. mandei para todo mundo, e me apresentando, falando o que eu tinha feito, o que eu queria, o que eu pensava, tal, não sei o quê, e aí eu tive, alguns não tiveram resposta, não tiveram retorno, outros falaram, olha, legal, tal, não sei o quê, etc., mas eu não estou podendo orientar, tal, mas conversa com fulana, conversa com ciclano, não sei o quê, tal, e aí um professor me deu o retorno, que foi o professor Philippe Lanier, que ele está no Laboratório de História Cultural, Social e Artística, né, da Paris 1, né, que é o laboratório onde hoje eu me encontro, e ele falou, olha, eu gostei do seu projeto, vamos conversar. Então, aqui o modelo de organização é assim, você procura, tem um período para procurar um orientador, né? Uma vez esse orientadora, ele vai, que eles falam de diretora ou diretora de tese, né? Se a gente for traduzir para o português, né? Mas, enfim, você procura essa professora, esse professor, tal, e aí, se ela dá o endosso, você se inscreve no processo seletivo, Uhum. né? E aí, nisso vai os documentos, né? O histórico, aquelas coisas todas, o projeto em si, o que você está pensando em fazer, a avaliação que a orientadora e o orientador faz, isso monta um dossiê e você encaminha lá para o conselho pedagógico que faz a seleção dos dossiês, né? Então, eu fiz isso em 2021, né? Eu fiz, foi em 2021. E ali nos idos de junho, tal, eu obtive, já falei, não, tá tudo certo, assim, pô, já está garantido, né? Então, eu falei, tá bom, então eu vou, eu me desliguei do cursinho, né, em junho, né, e me preparei para vir para cá em setembro de 2021. Né? Então, eu conseguia comecei aí o meu percurso do doutorado. E aí, o que eu fui estudar no doutorado? Uma coisa que me chamou a atenção na bibliografia sobre os vitrais de Chartres. Muitos vitrais, eles eram identificados como de temática bizantina, de característica bizantina, de influência bizantina. Só que, assim, isso era posto em nada explicado. E aí eu falei, bom, mas espera aí, como é que isso funciona? Né? E alguns me chamavam a atenção em especial por conta de fato, terem elementos característicos da iconografia bizantina. Né? E eu falei, bom, mas peraí, a gente está falando da França, do século XIII, que está na Europa Ocidental, medieval, tinha ocorrido o cisma em 1054, como é que funciona isso? E aí eu falei, bom, então, na altura, havia ali os estudos sobre a questão da discutir a história global, história conectada. Eu estava lendo sobre aquilo e uma professora que me ajudou bastante foi a professora Flávia Galitati, que está lá na Unifesp. Ela deu algumas indicações, tal, na época que eu estava montando o projeto, etc., para ler e tudo mais. Falei, não, então eu vou trabalhar com isso, tentar entender como que foi, né, essa circulação iconográfica entre o Reino da França e o Império Bizantino no contexto dos séculos ali 12 e 13, para tentar explicar por que esses vitrais têm tais características aqui. Então, assim eu montei meu projeto, foi isso que eu apresentei no processo seletivo da Paris 1, né? E eis que estou aqui desde setembro de 2021, nesse processo, dentro desse laboratório, né, que está dentro do que a gente chama de história, né, cultural e social da arte, e sob orientação do professor Philippe Planier,
que a pesquisa dele está mais ligada ao contexto que ele trabalha bastante com a parte da escultura, a história da escultura. Ele chegou a organizar, né, em 2018 uma exposição grande aqui, foi uma parceria entre o Museu de Cluny e o Museu do Louvre sobre o nascimento da escultura gótica, né? Então, e ele tinha, né, assim, já participado de algumas atividades em equipes de pesquisa com a Catedral de Chartres e acabou acolhendo aí o meu projeto. E assim eu venho desenvolvendo essa pesquisa que agora se caminha para a reta final. Bacana, hein? Que trajetória, hein, Elias? Com muitas indas Pois e é, vindas aí. E é legal, porque você conseguiu, acabando desse seu interesse pela arte, né? Indo para um centro cultural, vamos dizer assim, né? Que é a França, nessa dimensão artística e religiosa, bom, penso eu, né? Mas isso é legal. Mas agora indo para um outro momento, né? Dado esse panorama entre quem é o Elias, a sua trajetória, a sua pesquisa, né? Seus interesses. Vamos falar um pouquinho sobre o Gabinete da História, né? Que eu acredito que é fruto desses seus caminhos entre o Brasil, a França, seus interesses de pesquisa, as imagens que você já analisou, né? Essa coleta de materiais também que você deve ter feito nessas viagens, né? Imagino. E algumas outros materiais que você traz aí também no gabinete. Se você puder falar um pouco para a gente aí sobre o Gabinete da História, muito à vontade. bom, Matheus, é o seguinte, o Gabinete de História ele tem um percurso que é assim, lá no começo da internet, vamos dizer assim, da internet 0.5, não era nem ainda 1.0, quem dirá 2.0, mas o que era mais, o que existiam mais eram sites e depois começaram a aparecer os blogs. E assim, na sala de aula, a gente tem aquela experiência, né? Os estudantes vêm lá, professor, queria estudar mais não sei o quê, você me indica, você tem lá os canais tradicionais, aí, exibem documentários nas TVs pagas, né? Na TV pública, a gente tem alguma coisa também no Brasil, a Fundação Padre Anchieta, né? Em especial, tudo bem que tem outros canais, né? Tem também hoje como fala, o governo federal tem a TV pública, né, também bem estruturada, mais estruturada, que naquela época ainda estava engatinhando, e assim, você esbarra em vários obstáculos. Né? Então, eu quero ler sobre tal coisa. A questão é o que ler, qual é a referência? Porque assim, a internet foi e é um espaço onde qualquer um escreve qualquer coisa. E os estudantes queriam buscar a referência do professor, né? Você acaba sendo responsável por aquilo que você indica, né? Não tem muito jeito. E eu começava a indicar, olha, tem o site tal, tem o portal isso, olha, procura, vejam uns portais institucionais, né? Dos museus, das universidades, não sei o que, tá. Bom, que isso é uma coisa interessante. A pandemia empurrou todas as instituições para a linha de frente. Né? Todo mundo tem que, enfim, hoje está muito mais conectado com o público, mas naquela época o abismo era muito maior. Né? Então, as universidades, o que tinha na universidade era uma coisa muito mais político-institucional do que uma coisa de vamos fazer uma extensão pelo caminho visual. Mas tinha boas coisas assim começando a aparecer. Né? O MAI, por exemplo, eu sempre achei bastante interessante a proposta deles, né? No caso, o Museu de Arte de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Né? Então, lá na Federal do Rio Grande do Sul também, eles tinham algumas coisas. Então, sempre indicar para o pessoal, tem isso, tem aquilo, mas ficava aquela coisa, né? Sempre indicando de terceiros. Até que em um determinado momento eu resolvi, né, dar um passo à frente e falei, bom, vou fazer o meu. E eu montei um blog chamado, que ainda existe, eu não acabei com ele está lá, só não está sendo abastecido, né? Mas que se chamou Gabinete de História. E aí eu comecei a colocar conteúdos extras que eu não tinha tempo de aprofundar nas aulas, colocar listas de exercícios, porque queria fazer revisão por conta do cursinho, etc. Às vezes comentar uma notícia que apareceu aqui, ali, acolá. Isso nós estamos falando em 2011. Então, o blog do Gabinete de História surgiu aí. Né? E aí eu aproveitei, né, naquela altura, eu estava começando também eu só registrei, né? No YouTube, estava começando a despontar também o Gabinete de História, e estava nisso, mas era o blog que eu tocava. E aí eu fazia assim, de acordo com o meu tempo, né? Mais ou menos tempo livre que eu tinha. Eu colocava algumas coisas ali, produzia alguns textos tal, ou às vezes pegava notícias de jornal, dava fonte,
né? Então, existiam algumas características ali que eu comecei a trazer. Então, qualquer coisa que eu escrevia, eu colocava ali um conjunto de referências mínimas que eu consultei, para que a pessoa pudesse ir atrás, tal, não sei o que, etc. As imagens também, dar origem, da onde veio, como veio, né? Isso aí. Bem, a Wikipédia também estava engatinhando naquela altura, né? Hoje está muito mais difuso, e na época a Wikipédia era sinônimo não era uma coisa tão sólida. Não que hoje seja também, né? Mas digamos assim, hoje está um pouco mais confiável, porque eles apontam agora, olha, isso aqui carece de informação, isso aqui carece de fonte, isso aqui é controverso, tal, não sei o que, etc. Então tem um processo, né, bastante interessante para se pensar do que se transformou esse projeto de uma enciclopédia livre. Então, eu fui tentando trazer isso para os estudantes que eu tinha contato e para as outras pessoas. E a coisa foi avançando. Bom, no contexto da pandemia, eu tinha me inscrito para participar das Jornadas do Patrimônio Histórico no município de São Paulo, que é uma coisa que sempre acontece todo ano para você, enfim, você pode fazer atividades, né, presenciais, atividades com palestra, com aula, com visita e tal. E aí eu propus duas coisas: palestra online, que era o que estava acontecendo com maior frequência, e algumas atividades para poucas pessoas em loco. E aí eu propus uma visita guiada na Catedral da Sé, de São Paulo, e uma visita guiada na igreja de Nossa Senhora do Ó, lá na freguesia do Ó, São Paulo. Bom, e eu fiz essas atividades, só que as palestras online, elas tinham que ser divulgadas por algum veículo. Falei, bom, então o YouTube seria uma possibilidade, fiz isso e criei um Instagram para isso. Então eu transformei aquilo que eu fazia no blog no Instagram Gabinete de História, que num primeiro momento, né, ele atendeu assim, eu estava divulgando coisas que eram da minha pesquisa, e aí também com essas atividades da Semana do Patrimônio Histórico, e aí eu acabei criando assim, eu tenho um segundo Instagram, que ele acabou tendo um irmão, então o gabinete é o irmão mais velho, eu tenho um irmão mais novo, que chama Ars in Vitro, que seria em latim arte no vidro, né? Que é só sobre vitrais. Então eu tenho os dois hoje. Né? Mas o gabinete ele ficou, né, com mais presença, assim, porque eu colocava mais coisas de assuntos mais diversos e aí ia trazendo essa parte de coisas que eu li, de coisas que eu estava estudando, dessas idas e vindas, né, entre Brasil e França. Uma coisa que eu fazia era assim de tentar. Bom, peguei também uma época em que você tinha uma franquia de bagagem que não era necessariamente paga, e você podia trazer bastante. Então, né, na época, por exemplo, dava para você trazer mala de 32 quilos. Né? Então, eu fazia a compra dos livros aqui e levava para lá, né? Porque, enfim, tinha muita coisa que não tinha disponível no Brasil. Né? E, assim, importar o livro seria mais caro. E no cômputo geral, eu já estando aqui, eu comprando o livro direto aqui, e o livro não ia pagar tarifa, não tem imposto nenhum, só não tinha que tomar cuidado para não exceder pagar excedente de bagagem, funcionava. Então eu fui trazendo fui montando a minha biblioteca assim. A biblioteca da FEFELESH, né, na USP, a biblioteca do IFISH, no Unicamp, são bibliotecas excelentes. Mas elas tentam uma coisa quase que heróica, vamos dizer assim, que é cumprir o escopo de diferentes assuntos sujeitos e tal. Então, às vezes, você vai encontrar sobre um dado tema 4 ou 5 livros ali. Tudo bem que tem as compras que são feitas regularmente pela biblioteca, a parte que vem dos fundos de pesquisa que é direcionada para isso, as indicações que os pesquisadores. E a parte, por exemplo, das reservas técnicas que foram usadas, né, para aquisição de livros e tal, isso acaba voltando para as bibliotecas. Mas mesmo assim, e pela questão do tempo que a gente começou a fazer isso, né, esses processos todos, a gente está ainda no berçário, né? Somos crianças de colo comparado com o pessoal aqui da Europa, ou mesmo Estados Unidos, Canadá, Japão e tal, e pela verba que eles disponibilizam. Né? Então, as bibliotecas aqui são muito maiores, né? Tem uma infraestrutura muito maior. Mas as nossas universidades públicas, federais, estaduais, dentro do seu esforço contínuo, né, buscam, né, fazer superar aí muitas limitações, conseguem muitas coisas, né, mas aí, assim a gente precisa fazer essa coisa de complementos. Né? E no meu caso, eu precisava, porque assim, eu tinha muito da bibliografia que eu tive contato, ela já estava meio que ou superada, né,
as novidades vão chegando, vão chegando, vão chegando, você precisa disso. E para a internet eu tentei fazer o quê? Pensar na ideia de divulgação. Assim, na época ainda não se falava tanto de história pública como se fala hoje, mas era a questão da divulgação científica. E tentar fazer de uma maneira, né, que, seguindo as orientações do Mark Bloch, né, que a gente deve falar tanto aos doutos quanto aos estudantes. E eu queria, sei lá, que uma tia minha, meu pai, não sei o que, etc., que lesse um negócio daquele, pudesse entender minimamente, né? Não ia ter o domínio da discussão historiográfica. Às vezes as pessoas colocam coisas na internet assim, é só imagem sem informação nenhuma. Ou um texto sem referência nenhuma, e às vezes você consegue até mapear o texto e falar, nossa, você faz uma busca aqui, tac, 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 você vê, nossa, a fonte está aqui, porque você tem 5, 6 pessoas, não sei o quê, e aí vê qual que é a fonte mais antiga, e aí você vê, nossa, esse texto veio daqui, não sei o quê, e isso aqui não tem fonte. Então, eu comecei e isso era uma coisa que eu insisti também, mesmo lidando com o cursinho, mesmo lidando com, vamos dizer assim, um ensino de informação preparatório para uma prova, eu instigava os estudantes a pensar o seguinte: tá bom, você viu não sei o que na internet, tá, mas quem escreveu? Qual é a formação da pessoa? Quais são os argumentos? Né? Quais são as fontes que ela usou? Como que está para desenvolver uma questão crítico-analítica dentro da formação daquelas pessoas que seria esperado ali num exame vestibular. Você vai para uma prova dissertativa, uma redação de uma segunda fase, espera que você tenha um manejo desses instrumentos intelectuais, né, e possa ali apresentá-los de maneira organizada, estruturada. Isso que, porque depois virá a formação de cada área, né? Então, o gabinete ele acabou aparecendo assim. Eu não tive um objetivo primeiro relacionado à história pública, mas eu tive interesse de fazer divulgação científica com um mínimo de qualidade, né? E aquela coisa, fica aberto ali. Às vezes aparecem os elogios, aparecem as críticas, né? Tem às vezes um outro ali que quer criar confusão, já apareceu, mas enfim, você bloqueia, você tira de lado e tal, e não fica criando grandes problemas. Mas o resultado até que foi assim, bastante interessante. Me rendeu, né? Era uma forma de eu mostrar o meu trabalho, né? Era uma forma de eu dar um retorno, né, de certa forma, para, enfim, eu fui financiado, por grande parte dos meus estudos, eu estudei a vida inteira na escola pública, né? Então, devolvendo ao público, de alguma forma e maneira, ali o conhecimento que eu tive contato, né? E me fiando nisso, né? Fazer o mínimo bem feito, bem estruturado, com referências e instigar as pessoas nessa direção. Essa a minha perspectiva de divulgação científica, né? Então, foi assim que surgiu o gabinete. Nossa, muito bacana. Eu tinha esquecido do Ars in Vitro também. Acabo seguindo lá, que é bacana. Mas é interessante, isso aí que você coloca no final é bem do que a gente vê nos textos, principalmente na disciplina que nós estamos fazendo aqui. Essa coisa, né, de fazer a história pública, mas a didatização do conteúdo é uma coisa, mas também abandonar os critérios científicos, né, aquela coisa, a compreensão da relação do presente e do passado, as análises densas, né, bem fundamentadas. É um perigo que a gente acaba incorrendo e às vezes vai acabar reproduzindo meras informações sem uma criticidade por trás. E que é muito complicado. Mas que a gente aí tenta, né, resolver e você principalmente, como eu disse, né, também faz aí por meio dos seus canais de divulgação. E a divulgação científica vem como esse braço da história pública aí, né, que também é um meio de atingir o público. No seu caso aí você diz, né, então tem essa questão dialógica também, porque o público pode interagir, tirar dúvidas, ir lá e tal. Acho bacana. Mas agora, né, entrando numa questão mais do ensino também, né, que é o diálogo aqui da disciplina que nós estamos fazendo, né, que é o ensino de história e história pública. Mas no caso aqui, a gente queria tratar melhor, né, a partir da temática que a gente escolheu, que é o ensino de história medieval, né, a sua importância nas escolas, né, no ensino básico, que é de onde vem, né, também. Aí temos na universidade. Vem muito forte a questão da alteridade antes de tudo, né, esses estudos do passado. Mas aí saber sua opinião, né, as causas polêmicas aí da atualidade sobre o ensino de história medieval frente a essa coisa, né, da quantidade de horas obrigatórias e conteúdos também do ensino básico. Se você puder falar para a gente um pouquinho também, muita vontade. Bom, Matheus,
quando nós, no nosso horizonte hoje, existe um documento oficial, que é a Base Nacional Curricular, e ela, vamos dizer assim, e também tem um outro debate que está correlato a ela, que é a questão do modelo do ensino médio que a gente tem, e o que se quer com esse ensino médio, e o próprio ensino público, como que isso se estrutura em relação a isso, como que a rede privada também se estrutura em relação a isso, são questões que a gente tem por resolver. Mas quando a gente pega essa questão do ensino de história, isso é uma coisa muito particular que, é, é, se minha memória não estiver me traindo, eu acho que foi o François Doss que escreveu um texto falando sobre, né, os combates da história, né, e a nossa relação com o passado, ela é uma relação assim, é um campo de disputa, como nós lidamos com o passado. E isso acontece há inúmeras gerações, em inúmeras partes do mundo. O Brasil não escapa disso. E aí aquela pergunta, né? O que valeria alguém estudar história medieval num país sul-americano cuja história não se conecta diretamente com a história medieval? Porque, enfim, os processos históricos foram distintos. E aí isso quase serviu de argumento para meio que apagar a história antiga e medieval dos nossos currículos. Tá, nossos currículos, eles padecem de vários problemas há várias décadas, eu diria, para não dizer séculos. Né? Então, desde a questão de um ensino eurocêntrico, que foi durante muito tempo e ainda o é, né? Agora que a gente está começando a abrir horizontes para uma perspectiva mais diversa. E essa perspectiva eurocêntrica, ela sempre colocou Europa, Europa, Europa. E desde que, de repente, então tá bom. Então, agora vamos pegar e a chave e vamos virar no oposto. Mas também não vai ajudar, porque, enfim, existem inúmeros elementos da nossa cidadania cotidiana cujas referências vão se conectar lá à antiguidade ou medievo. Então, como é que você vai, né, tratar de tais fenômenos assim, sem explicar, sem estudar? E eu acho que a questão principal, né, que nos falta é a questão de uma consciência histórica. Né? Não é a questão do domínio, sabe? Você saber a linhagem completa dos capetos, né? Ou você conhecer, sei lá, todas as principais cidades da Liga Hanseática, né? Ou você saber de cor, sei lá, os quatro primeiros cantos do Inferno do Dante. Né? A gente não está falando de um ensino enciclopédico. Né? Consciência histórica implica o indivíduo que se entende numa sociedade, como que foi construída e organizada essa sociedade, quais são as referências históricas envolvidas aí, e aí, em qualquer período, de qualquer contexto, ele tem a sua objetividade mais do que legitimada. Então, é uma coisa, às vezes, meio chata, tal, dependendo do contexto com quem você vai discutir, você precisar ficar meio que legitimando, olha, eu estudo isso, tal, não sei o que, etc. Caramba, nós estamos estudando história antiga no Brasil, história medieval no Brasil, história que seja de outros territórios, por exemplo, que são distantes, tal, períodos, etc., porque nós queremos desenvolver um pensamento autônomo, científico, brasileiro, sobre esses objetos, sobre essas periodizações, e isso é prioritário para o avanço científico de qualquer país. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos existem inúmeros centros de pesquisas que nos estudam a história do Brasil. Né? E assim, nós, apesar de estarmos no mesmo continente, né? Bom, eles lá na América do Norte e nós na América do Sul, culturalmente existem distâncias imensas, o idioma é completamente diferente, a questão da religiosa, enfim, tem lá as suas diferenças e agora, num momento mais contemporâneo, tem lá as suas proximidades, mas isso é um outro problema. Mas tem brasilianistas lá, e tem gente que estuda Estados Unidos no Brasil, né? E fala, bom, mas é que a circunstância é autonomia científica. Eu acho que o elemento mais importante, não importa o período
o objeto de estudo, o contexto ali, as fontes que vai se trabalhar, a academia em ciências humanas, ciências da natureza, no Brasil, elas precisam desenvolver seus estudos autônomos, que dialoguem, que critiquem, que debatam aquilo que está posto, e agreguem. Não simplesmente a gente passar por um processo de terra arrasada e vamos apagar tudo o que foi, não serve para nada e a gente vai se construir. Não, isso só dá espaço para totalitarismo. Os regimes totalitários fizeram e fazem isso. Constroem a sua história oficial, ignoram as disparidades, ignoram os debates e falam: olha, é isto, ponto, acabou. Né? Então, o ensino, acho que hoje, e assim, no Brasil, esses últimos 30 anos, o que a gente tem aí foi o aumento, falando de história medieval, né? O aumento dos laboratórios nas universidades estaduais e federais, o desenvolvimento de núcleos, né, diversos. Então, tem pesquisas ligadas à parte de cultura, à parte de política, à parte de economia. Os recortes são os mais variados, desde a iniciação científica, passando pelas dissertações de mestrado, as teses de doutorado e os pós-doutorados também. Os programas de pós-doutorado têm se ampliado bastante, inclusive com fomento. Né? Então, quer dizer, agora nos falta, acho que talvez em especial, é criar um espaço para absorver esses especialistas que estão se formando também, que esse é uma grande circunstância, né? A gente está investindo em ciência e precisa ter para onde que essas pessoas vão. Elas vão para o ensino público, elas vão para o ensino básico, elas vão para o ensino privado, elas vão para o ensino superior, vão para centros de pesquisa. Então, isso é uma questão que, vamos dizer assim, a gente precisa meio que nortear dentro do projeto de ensino e de educação e produção de ciência dentro do Brasil. Então, acho que a grande questão está aí. Né? A história medieval, ela é um campo, como vários outros, que hoje tem, por exemplo, como muitos, uma facilidade. Eu sou da geração que assim, você tinha que vir para cá, sabe, ir lá na biblioteca da Sorbonne, você ir lá no Instituto Nacional de História da Arte, para você ter contato com as coisas. Porém, o que a informatização nos permitiu? Digitalização de acervos, digitalização de fontes. Isso, inclusive, criou até um campo de pesquisa. Né? Tem gente que é dedicada a estudar essa questão de hoje da digitalização das fontes primárias e o impacto que isso trouxe para os estudos. Né? Isso está acontecendo aqui, está acontecendo no Brasil. Né? Tem um grande amigo, o professor Gabriel Castanho, lá da UFRJ, que está, entre outras coisas, se dedicando, tem se dedicado bastante a essa questão. Né? E outras pessoas, né, em outros laboratórios também no Brasil estão fazendo isso. Então, assim, isso cria um diferencial tremendo. Quer dizer, uma pessoa com uma conexão, um computador e tempo, dedicação, etc., ela consegue ter acesso ao manuscrito digitalizado, tal, não sei o que está mais de 10 mil quilômetros de distância e pode começar a sua iniciação científica, fazer o seu mestrado, etc. Claro, isso não cria um impeditivo para que a pessoa venha para cá, para a Europa, e fala, nossa, eu quero ver a minha fonte, eu quero ver, porque tem uma diferença disso, né, também, né? Porque, claro, a gente tem excelente, a qualidade das reproduções são incríveis, né? O zoom que a gente consegue dar, tudo mais, etc. Tal, mas existem alguns nuances, dependendo do tipo de trabalho, que você, vendo uma boa reprodução via computador é uma coisa, mas quando você constata o original, você percebe coisas que a reprodução ela não conseguiu adaptar, por melhor que ela seja. Né? Mas, vamos dizer assim, antes o impedimento era imenso. Você tinha que esperar alguém editar uma fonte que estava no fundo de uma biblioteca, de um arquivo aqui na Europa, para sair no papel, para você poder ter contato e, de preferência, ter o domínio da língua que aquilo fosse ser lançado. Né? Porque podia ser em inglês, podia ser em alemão, podia ser em russo, etc. E hoje, assim, você consegue já ter uma dinâmica um pouco melhor, né? De falar, não, peraí, você tem um contato aqui, e que é uma proficiência que norteia o nosso estudo, né?
A gente tem que acabar estudando uma, duas, às vezes três línguas estrangeiras modernas, para não dizer as antigas, dependendo do que você vai trabalhar, para poder a pesquisa avançar, para você ter contato com os artigos que saíram, para você conseguir nortear a pesquisa. Então, não é só o pesquisador monoglota fechado ali no seu mundinho, etc. A menos, mesmo que a pessoa seja de língua inglesa, por mais que muita coisa é publicada em inglês, mas ela é obrigada a pesquisar as outras coisas. No nosso caso, a nossa comunidade lusófona, ela é grande, sim, mas às vezes o delay entre o texto, o livro, o artigo, o livro que saiu na língua original e até esperar a tradução, já passaram-se 3, 5 anos e isso, não, sendo bem otimista, é, é muita coisa. Né? Então, a gente perde um. Então, o Brasil, eu acho que está num processo que muito interessante, de uma diversidade de pesquisas muito intensa, muito rica, mesmo com todos os ataques que sofreu, assim, a resistência dos cientistas no Brasil, ela é bastante intensa. Existe um outro problema que, né, pessoas que acabaram indo para fora por opções melhores, que acaba configurando aí uma questão também a se resolver, dá condição para todo mundo ficar aí, produzir aí, e isso ter um retorno para o país. Né? Então, eu vejo assim, hoje o ensino de história medieval, ele é capaz de ensinar coisas, como, por exemplo, a gente vai encontrar lá no contexto da eleição de 2022, né, para a presidência da República, gente se vestindo de templário para defender um projeto fascista. Então eu falo assim, não, peraí, não era um baile de carnaval, não era uma festa de Halloween, era campanha política. Então, peraí, então existe aí e muita gente foi atrás disso. Né? Ou pessoas que no Brasil dão cursos para que suas filhas se comportem como princesas, sendo que nós não somos uma monarquia desde 1889, como todo mundo sabe. Né? Então, existem questões em aberto que consciência histórica, interpretação de texto, e eu também acrescento consciência de classe, são prioritárias para a dimensão do indivíduo perante a realidade, em especial a gente pensando a realidade do Brasil. Com certeza. Tudo isso e mais um pouco. Bom, Elise, por último, então, né, nossa questão sobre história pública. Associando esse campo novo, né, da história pública, com o campo da história medieval, dá para falar dos usos e abusos do passado, traduzidos no medievalismo, né, como eles aparecem na nossa cultura de massa aí, né, essas representações do passado. Mas, enfim, tendo essa ideia de história pública, né, vinculando o período medieval, esse nosso campo de trabalho, estudo. Como que você vê? Há uma potencialidade na história pública vinculada à história medieval? Você acha que sim, que não, tem problemas? Mais ou menos aí, para essas questões. Olha, Matheus, eu acho que assim, há um potencial bastante interessante a se explorar sobre a história pública no Brasil. Né? Então, algumas das experiências que eu tive com o gabinete de história, eu, por exemplo, num dado contexto, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, né, que me respondeu em inglês, falando, olha, eu tal, tenho acompanhado tal, mas você escreve em português, eu não sei o que tal, e eu tento traduzir aqui, mas aí ela falou assim, você escreve frases longas, não sei o que, a tradução não sai boa. Peguei e respondi, falei, obrigado pelo interesse, né, no que eu estou publicando. Entretanto, o meu foco é divulgar em língua portuguesa, né, que é a língua do meu país. Aí depois a pessoa fala, obrigado, tá, não sei o que, etc. Que poderia, enfim, ter feito de uma outra maneira, né, de um outro contexto. Mas pensando o seguinte, às vezes a gente encontra, vamos dizer assim, no cotidiano, ou mesmo na própria mídia, falando assim, internet, tal, não sei o quê, tá bombando, não sei o que lá, olha, apareceu não sei o quê, tal coisa assim na internet. Só que assim, a internet, assim como a televisão, assim como o rádio, assim como o cinema, são meios de circulação de informação. Tudo bem, a gente pode pensar uma questão artística, mas quer queira, quer não, existe também ali um espaço para você usar de circulação. E a internet, por excelência, é isso: são bilhões de computadores interligados no planeta inteiro.
É essa a característica da rede. A rede não tem personalidade, né? Lá no começo, né, quando o mundo digital nasceu, tinham aquela utopia de que não, será uma coisa livre, maravilhosa, etc. E tal, não sei o quê, e perceberam que isso pode se transformar num problema, né? E eu não estou falando de defender censura, mas sim regulamentação. Por conta do quê? De crimes que são praticados nas mais diferentes esferas, sejam de manipulação de informações. Então, há um debate, digamos assim, bastante interessante, que existe espaço, existe público para os mais diferentes setores se conectarem a essa questão da história pública. Eu vejo pelo menos assim. E reitero novamente que a questão da pandemia obrigou inúmeras instituições a fazer isso meio que rápido, senão iam congelar, paralisar, né? E as universidades foram, vamos assim, algumas estavam já fazendo isso, e outras foram empurradas. Hoje a gente tem podcasts, tem blogs, tem programas diversos, inclusive já se criando, que nem no estado, aí no Paraná eu não faço ideia se já tem algo semelhante, mas no estado de São Paulo se criou uma universidade virtual pública, que, enfim, as pessoas podem estudar, tem uma quantidade imensa de cursos lá. É claro que tem cursos que não, você não vai encontrar, você não vai fazer um curso virtual de medicina, que isso ainda é uma questão de ordem presencial, mas você pode estudar para vários setores, vários segmentos, etc. Então, quando se pensa na estrutura do ensino superior brasileiro, há aquele famoso tripé, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu levanto a hipótese de que a história pública possa ser um espaço bastante interessante para, de fato, estender o contato, as relações de ida e volta com a sociedade, para ter contato sobre o que é história, como é que a gente faz história, sem esbarrar nesses mecanismos, digamos assim, mais vis que alguns usam de manipulação de informação, de deturpação, de mentira descarada transformada em discurso. E assim, num país como o nosso, com a trajetória que tem, com os problemas estruturais que ainda tem por resolver, a desinformação era uma arma poderosa. Ela elegeu um presidente da República. Ela quase que fez com que um golpe de Estado acontecesse por conta de desdobramentos desse processo, né? E por aí vai. E isso não se estende só ao Brasil, os Estados Unidos também passa por isso, o Canadá e tal. Então, deixando de lado aquela lógica do complexo de vira-lata, né, que tão bem exemplificado pelo Nelson Rodrigues, mas eu acho que aqui não é o caso, eu vejo na história pública um espaço bastante interessante para as instituições formais darem um passo adiante nessa ponte entre o universo do conhecimento desenvolvido pelas universidades e o acesso à sociedade, né? Porque sim, a internet é um espaço que você vai encontrar entretenimento das mais variadas formas, você vai encontrar lazer das mais variadas formas, você vai sim dar risada, etc. Tal, mas você pode criar aí uma série de mecanismos que vão superar as barreiras físicas, né? Então, por exemplo, nós estamos conversando com 10 mil quilômetros de distância, né? E isso é fruto da tecnologia desenvolvida, aí, amadurecida e está se consolidando cada vez mais, e as informações podem circular de maneira qualificada, estruturada, acessível. Quando se pensa em história pública, é fazer com qualidade. Qualquer pessoa hoje, eu sempre brincava assim com o pessoal na sala de aula, assim, falando assim, olha, gente, sinceramente, uma árvore é capaz de gravar um vídeo no YouTube e ter likes. É claro que isso é uma hipérbole, é um exagero, se a pessoa dá uma risada, né? Mas só para qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas existem mecanismos bastante interessantes que podem ser explorados. Por, sei lá, um curso de idiomas, uma atividade, você vê, mais de, eu quero aprender a fazer um determinado objeto com uma determinada técnica, tem cursos, inclusive, gratuitos, tem pessoas que colocam esse tipo de coisa, e vai, a gente pode, não, eu não pararia de falar entre potencialidades que esse meio de circulação de informações que a internet tem para nossa era é capaz. Assim, guardadas as devidas proporções, aquilo que em 1450 impactou o mundo com a invenção da imprensa, a gente está vivenciando numa escala que ela é muito, é, muito maior, né? Ela é exponencial, digamos assim, porque a gente não consegue dar vazão à quantidade de
canais, de perfis, e a questão, por exemplo, dessa usar ao nosso benefício, porque para o nosso benefício, enfim, já está sendo explorado das mais diferentes maneiras. E, inclusive, eu penso na questão da relação das pessoas, né? Então, fala-se assim da questão acadêmica, do mundo da academia ser um mundo tóxico, né? Marcado por relações problemáticas, etc., disputas de espaço de poder, vaidade, tudo mais. Isso acontece. Acontecia antes na internet e continua acontecendo. E não vai desaparecer. Que, enfim, é um problema do ser humano em si, não da questão tecnológica, né? Agora, meios tecnológicos que nós temos hoje nos permitiram estreitar laços com diferentes partes do país que antes não era tão fácil, etc. Você precisava de verba para você se deslocar. Hoje é mais fácil você acompanhar um seminário, acompanhar um debate, acompanhar uma defesa de uma dissertação, de uma tese, pela internet, ou assistir um determinado programa, assistir um determinado evento, etc. Então, vamos dizer assim, não pode escapar aos olhos das pessoas que produzem conteúdo, buscar e se olhar, falar, não, vamos... Por exemplo, eu vi o Orkut existir, mas eu não participei do Orkut. Os colegas tinham, não sei o que, etc, né? Mas eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, mas eu não via sentido em participar aqui, né? Então, falei, bom, mas teve muita gente que fez, participou, não sei o que, etc. Hoje, né? Bom, eu, por exemplo, criei o blog, aí do blog, isso foi em 2011, em 2015 eu entrei no Facebook, o Facebook já existia há bastante tempo, não sei o que, etc. E aí eu entrei por conta do blog, depois do YouTube, e eu meio que parei por aí. Tem outras redes novas aí que apareceram, com outros formatos e tudo mais, mas, assim, é muita coisa já por dar conta. Assim, eu tenho outras coisas, meu tempo, e a questão, acho que estratégica é essa, você precisa do tempo que você faz para fazer e tudo mais, mas tem gerações novas chegando, com olhares e interesses diversos chegando, com uma relação distinta com a linguagem da tecnologia informacional muito diversa, que são já os nativos digitais, né? E esses nativos digitais, eles podem agregar com qualidade outras referências para tornar o conhecimento muito mais acessível do que aquela coisa que durante muito tempo foi, né? Era aquela pessoa que sabia, você não tinha contato com a pessoa, no máximo você comprava o livro dela. E se você soubesse ler a língua que ela escreveu, ou se o livro fosse traduzido na sua língua. Hoje essa circulação ela se dá numa outra gama. A gente está entendendo ainda como ela funciona. E o como que ela pode ser também problemática, existe a questão dos algoritmos, como que faz com que a informação chegue, o que é barrado, o que não é, o que circula mais, o que circula menos, para a gente não cair num discurso daquele primeiro momento da internet da utopia, meu Deus, o mundo todo virou uma aldeia global agora, somos conectados e tudo mais. Não é bem assim que funciona, né? Então, existem fronteiras aí, zona, e a disputa continua. Então, eu penso assim, a história pública é um campo promissor. O meu desejo é que as pessoas que se engajem nela se engajem com a devida responsabilidade, né? Então, dê lá as fontes, dê lá as referências, use, faça com que as pessoas tenham contato com a metodologia científica da forma mais trivial possível, né? E assim, é um momento em que você está falando para todo mundo. Não é para o teu colega de departamento, né? Não é para aquela pessoa que está no simpósio e tal, que a gente tem toda uma retórica, tem um conjunto de tradições ali que você faz e acontece quando você está, que não é assim, né? Então, é possível falar bem, falar com qualidade, falar de modo mais acessível, e não necessariamente estar lá fechado com aquela linguagem hermética, com aquela aparência, né, de inacessibilidade, que é intocável tal, que muitas pessoas ainda associam à universidade. A universidade também está num processo de transformação, porque senão ela vai deixar de existir. E aí a gente esbarra num outro problema, né? Porque ainda assim a universidade é um espaço promissor de produção de conhecimento. E se a gente não tiver algo melhor para colocar no lugar, bom, cria-se um problema. E a questão é, os saberes, eles podem vir de outros lugares que fora. Eu conheço pessoas que nunca passaram pela universidade e têm experiência de vida, têm relação com conhecimento, etc., que de grande respeitabilidade, né? Mas já que nós falamos deste lugar, né, que é a universidade, e pensando no impacto que ela tem, e a ciência enquanto um elemento de transformação da sociedade das mais variadas maneiras, acho que o risco é, digamos, não se distanciar,
daquilo que a gente aprende a fazer. Metodologia, teoria, conceitos, referências, fontes, tudo isso é possível fazer com que você produza uma legenda de 10, 15 linhas, né? Seja de não sei quantos caracteres, enfim, ou um vídeo de 5 minutos ali, de 2 minutos que vai circular tal, ele seja bem feitinho, tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, e fale algo preciso com qualidade, e mais pessoas vejam e falam, nossa, eu não sabia disso, quero aprender mais. Que esse é um ponto interessante da história pública. Você instigar o conhecimento. Não é que a pessoa vai virar uma historiadora, mas ela vai querer conhecer. Nossa, eu não tinha estudado isso na minha época de escola. E isso continua a acontecer. Então, é uma ferramenta poderosa, que pode ser bastante positiva em termos de construção, mas, como a gente sabe muito bem, ela pode ser bastante destrutiva, por conta do negacionismo, por conta do anticientificismo, por conta do antiacademicismo, e construir aí interpretações paralelas da realidade, distorções da realidade, e tem gente que está financiando esse tipo de coisa nos cérebros. Então, tem projetos, por quê? Porque sabem que conhecimento é poder. E eu acho que esse é o grande ponto. História pública é uma forma de você dinamizar o acesso do conhecimento para muitas pessoas. O que elas vão fazer com isso? Aí a gente não sabe, a gente não tem esse controle. Mas eu, pelo menos, sou da perspectiva que, já que vou fazer, que tenha um mínimo de rigor, que agregue alguma coisa. Aí o restante fica com as pessoas. Eu acho que é isso que eu penso sobre a questão da história pública. Todo mundo vai ter seu espaço. Os acadêmicos continuam sendo necessários, os especialistas continuam sendo necessários, mas quanto mais a gente divulgar e fizer circular com qualidade, a gente combate aquilo que as pessoas tentam trazer como um mecanismo aí de poder, de exclusão, de manipulação, e que por trás disso a gente sabe onde é que acaba, né? Em sofrimento, destruição, e a gente já viu na história acontecer, e a nossa época não está isenta disso. Então, essa é a minha perspectiva sobre história pública. Muito bacana. E vem bem de encontro com o que a gente vem discutindo aqui, né? Tem o programa de História Pública aqui na universidade que eu estudo, né? O primeiro do Brasil, se não me engano ainda é o único. E aí algumas disciplinas são voltadas para esse debate, né? E é muito isso. Talvez, penso eu, né? Esse espaço das redes sociais, da internet, né? Por muito tempo foi ocupado por outros. Talvez por uma ausência de nós aqui da academia, né? E aí as narrativas, os discursos, eles foram aí manipulados e hoje são transmitidos de diversas maneiras. Daí, como você falou durante sua fala, um, um aumento de tendências autoritárias, totalitárias, regimes que estavam lá no passado e agora no movimento reacionário estão aí de novo, na nossa Sim. contemporaneidade. E cabe a nós aí, né, numa função social até combater, né? E aí talvez a história Sem pública dúvida. seja esse meio. É por aí o caminho. Mas Elias, é isso. Eu e meus colegas, né, eles puderam estar presentes, né? Até pela divisão das Uhum, tarefas, mas também pelo horário. O Vitor, o uhum. Pedro e a Milene, né? Mas nós te agradecemos pela oportunidade de estar aí conversando, poder conhecer o Elias, sua pesquisa, seu produto aí, que é o Gabinete da História, né? É muito isso, né? Por meio de você, nós podemos conhecer os outros aí, né? Então, o Elias pesquisador, o Elias professor, e o Elias sujeito. É muito bacana mesmo. Então, a gente te agradece, tá bom? Numa próxima oportunidade, caso haja, voltamos a conversar. Beleza? Agradeço. Se Certo, eu me quiser ter. coloco à disposição, Bem, agradeço aí pelo interesse. Acho bastante importante esse tipo, essa iniciativa, né, seja da existência de uma linha, né, dentro da universidade pensando a história pública, e por sua vez, né, do trabalho que vocês estão fazendo, tem a ver com a questão da formação e o diálogo, né, acho que são referências que a gente não pode perder em qualquer área, né, a questão de a solidariedade, né, a gente poder se ajudar, independente de que estágio, circunstância da formação a gente esteja, formado ou não formado, etc., se formando, e preservar esse intercâmbio, né? O diálogo ele é vital, ele é bastante importante. Eu fico muito feliz de ter contribuído um pouquinho aí, de alguma forma, e me coloco à disposição aí para outras conversas. certinho. Um abraço, até Um mais. abraço, até mais.